Olá, cursista. Vamos dar início ao nosso curso aqui. Vamos começar pelo primeiro tópico, que é a estatística descritiva. O meu contato está aqui, tá? denis.marinho@univasp.edu.br. O telefone da instituição está aqui, tá? E vamos lá. Como é que a gente começa? A gente vai começar pela estatística descritiva. O que é uma estatística descritiva? Para que ela serve? Bom, a estatística descritiva ela é a apresentação dos dados, tá? Dos dados na forma mais simples que existe. Nós temos três formas de apresentar os dados. Ou na forma de tabela, ou na forma de gráfico, ou na forma de medidas. Não necessariamente descritivas, podem ter outras medidas também. A simetria e curtose é um exemplo. Essa tabela aqui é uma forma mais detalhada de se ver os dados, de se ver o seu banco de dados. Ela é uma forma mais detalhada, porém a velocidade de você compreender a tabela você vai andar bem mais devagar. Na forma de gráfico, você vai trabalhar com gráfico, ele tem uma forma resumida de apresentação da informação, mas você ganha velocidade na hora de entender a generalização do processo. E as medidas? As medidas são as representações do que aquele banco de dados dá para você. Aí você tem uma representação de média, do desvio padrão, da assimetria, da curtose, você tem as amplitudes, medidas intervalares. Então, essas medidas vão fazer parte também da estatística descritiva. Tá? O que nós temos mais? Nós temos aqui um conceito, que seria o conceito de população e amostra, onde população são todos os objetos que fazem referência àquele estudo que você está fazendo. Se você quer testar uma peça elétrica, digamos, um resistor, então o que seria a população? Seria todos os resistores que se encaixam dentro do seu estudo. Então seria alguma coisa como tipo um volume muito grande de informações. Esse volume muito grande de informações é alguma coisa que ultrapassa ali, se você quiser uma medida, digamos, 5% de tudo que existe no universo. E a amostra ela vai ser um pedaço da sua população, que representa os resistores, se for o caso de resistores. Se você estiver trabalhando com animais, vai ser uma porção de determinados animais. E aí você tem aqui um status finito ou infinito. Esse status aqui a gente não trabalha não. A gente só vai até aqui, em população e amostra. A gente não se aprofunda porque isso faz mais parte de cursos de amostragem, porque a amostragem ela vira uma disciplina. O que é a variável? A variável é a informação que você está coletando. Eu estou medindo a tensão nos resistores. Bom, essa é a minha variável. Aí você chama como quiser. Tzinho, tesão, tense, como você quiser. Ou tensão, TR, tensão dos resistores. Isso é opcional, tá? Ela pode ser chamada também de X, Y, Z. Agora o problema é que você vai ter sempre que estar lembrando. X, Y, Z. O que é que X representa? O que é que Y? Quando você bota TR, você já traz na cabeça a ideia que T é alguma coisa com tensão, R pode ser resistência, resistor, tal. Então você já tem uma noção. Quando o banco de dados é pequeno, você só trabalha com X, com Y, XY, acabou. Tá? E aí vem, e a forma que essa variável se apresenta para você? Ela pode vir de uma maneira que a gente chama de não aleatória, ou seja, segue um comportamento padronizado, que você já espera que aconteça aquilo. Tá? E o que é aleatória? A aleatória ela não obedece um padrão comportamental. Ela obedece um padrão estatístico, alguma coisa que se assemelha, que tende, que parece, mas que não é. Tá? Um exemplo do que é não aleatório. Todos os dias não vai anoitecer, amanhecer, entardecer? Pronto, eu tenho certeza que isso vai acontecer e vai sempre acontecer, que vai sempre acontecer nessa ordem, manhã, tarde e noite. Isso não vai mudar e nunca mudou. Onde a gente mora, né? Lógico que em outros países isso aí a gente tem as noites perpétuas e dias perpétuos. E na aleatória? A aleatória, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você está olhando para a porta e analisando o sexo da pessoa que vai passar pela porta. Então você tem uma noção que pode passar um homem ou uma mulher. Mas se eu perguntar para você, a pessoa que vai passar neste instante, nessa porta, ela é homem? Não, pode ser que, a depender do lugar que você esteja,
tem uma grande possibilidade de aparecer um homem, de passar um homem por essa porta. Mas, se esse lugar tiver uma quantidade maior de mulheres, existe uma possibilidade bem elevada que não passe um homem ali naquela porta. Mas não quer dizer que é certeza. É por isso que é aleatório. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Tá? Aqui a gente tem um exemplo que eu sempre coloco na sala de aula, no presencial, que seria saber na Univasf a média dos alunos que recebem bolsa X e possuem algum vínculo. Então isso seria uma informação também aleatória. Tá? E quais são as formas ou níveis de variáveis? Bom, se a gente está falando sobre nível de variável, a gente está falando de uma classificação dessa variável. Então elas se classificam em dois grandes grupos. A gente divide ela em qualitativa e quantitativa. Dentro das qualitativas, a gente tem as variáveis que são ordinais, que seguem uma ordem natural. Um exemplo, se eu perguntar para você qual é o seu estado civil, você com certeza, se você disser que é casado, então um dia você foi solteiro. Então você iniciou com solteiro, noivo, casado, aí viúvo, separado, divorciado, tá? Mas a gente sabe que sempre ter um último nível e a gente vai ter uma ordem lógica das coisas. Se eu perguntar a você se essa variável é nominal, aí eu posso perguntar o seguinte, a mesma pergunta. Em relação ao estado civil, eu posso perguntar solteiro ou casado. Então você pode escolher entre uma ou outra, mas se ficar complicado de você entender, variáveis nominais, elas simplesmente rotulam. Se eu perguntar qual é o seu sexo, você vai responder aí, homem, eu sou mulher. Então você está dando um rótulo, tá? Um nome, por isso que é nominal. Tá? E as variáveis... antes da gente passar para a quantitativa, vamos falar uma variável especial, que é a dicotômica. A dicotômica ela é só sim e não, presença ou ausência. Tipo, já que a gente está falando de tensão, então existe tensão ali? Sim ou Não existe tensão? Então é não, é o zero, é a ausência. Tá? Então essas são as dicotômicas, são variáveis bem especiais e tem distribuições para elas. E o que é essa variável quantitativa? A quantitativa ela vai ser uma variável que vai medir quantidades, valores. Então, se você perguntar quais são os tipos de variáveis quantitativas, nós temos dois grupos, as contínuas e as discretas. Nas contínuas, vai ser uma variável que ela se encaixa na contínua perfeitamente, é a altura. Qual a altura do objeto que eu estou analisando? Qual a tensão? Pode ser qualquer número, ela pode ser 21,2 volts, 30,4 volts, 75 mil volts, então ela se encaixa em qualquer número dentro do eixo dos reais. E no caso discreto, ele só vai encaixar variáveis do tipo naturais ou inteiras, aí depende, né? Se é natural, 0, 1, 2, 3, inteiras pode ser os inteiros positivos, mais o zero, e os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai. Tá? Então, uma variável que é discreta, número de irmãos. Ou você tem 1, ou você tem 2, ou você tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10. Ou você não tem nenhum. Mas você não tem menos 1 irmão. Você não tem 1,4 irmão. Não existe essa de meio irmão. Ou é irmão ou não é irmão. Então é um caso discreto. Tá? Nós temos aqui as observações sobre a coleta dessas informações que vocês vão fazer em campo, né, quando vocês vão para campo. Não é o caso nesse momento. Quando você vai catalogar as variáveis do jeito que elas aparecem no campo, então você tem uma coisa chamada de dados brutos, que as variáveis aparecem, o que você está catalogando aparece aleatoriamente, e quando você leva para o laboratório você dá um ordenamento, você tem um rol, ou seja, o rol ele pode ser crescente ou decrescente. Então vou pegar a tensão que passou pelos meus resistores de maneira crescente, então de 0 volt até 50 mil volts, então ele vai ordenar. Tá? Ou então ao contrário, de 50 mil volts até 0, então decrescendo. E a observação é que é o seguinte, quando você for coletar a variável, tenta ficar o mais longe possível para não influenciar o resultado. O que é ficar o mais longe possível? No caso de um laboratório, tenta ter um comportamento mais padronizado, não ter desatenção, sempre estar focado. Mas se você perguntar na área biológica, por exemplo, se você vai trabalhar com um micro-organismo e vai medir a eletrocondutividade desse organismo, né, se for o caso de engenharia elétrica, tem que ter cuidado com o ambiente, com a sanidade, para não ter contaminantes. Tá? Evitar os contaminantes ao máximo. Na prática é difícil, mas a gente tem que evitar para que o resultado não crie uma coisa que qualquer pessoa que mexe com estatística odeia, que é o viés. O viés é a tendenciosidade. A gente tem que limpar a tendenciosidade.
E aqui seria o nosso próximo assunto, que seriam tabelas. A gente vai trabalhar com os principais objetivos da tabela no próximo vídeo, tá bom? Obrigado e até mais.